falar a respeito mais deste assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Viviane Gonçalves Chiranque para explicar o que diz a lei no caso da responsabilidade pela guarda e cuidados dos animais de estimação quando os tutores acabam falecendo. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Josi. Seja bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. Se o tutor falece, independente aí do motivo, quem deve cuidar? A lei garante hoje este cuidado ou o tutor em vida, ele deve manifestar esse desejo, ele deve contar com alguém, explicar a sua vontade? Como funciona, doutora? Boa tarde, Josi. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre isso. É um assunto que a gente tem visto bastante, infelizmente, muitos abandonos de animal quando o tutor falece, mas se ele não deixa nenhum testamento, nenhuma vontade em vida, quem é responsável são os herdeiros. Então, em primeiro lugar, seria se há um cônjuge sobrevivente, aquele cônjuge que morava ali com ele, ele passa a ser responsável pelo cuidado com os pets. Não havendo cônjuge, os herdeiros diretos, que seriam, no caso, seus descendentes, os filhos. Não havendo filhos, a gente tem que procurar aí pais, colaterais, irmãos, primos, né? Pessoas que tenham vínculo com o falecido para que faça o cuidado com esses animais. A gente tem que lembrar bastante que, em que pese eles constem no Código Civil como, né, no capítulo das coisas, hoje nós vemos, principalmente com o direito animal, que animal não é coisa, animal é um ser senciente, é um animal que ele tem emoções. Inclusive, a gente tem que imaginar nesse cuidado com o pet quando o tutor falece, o cuidado com ele, porque ele também tem um luto na perda, né, do seu tutor. Então, a gente tem que pensar que ele não é simplesmente uma coisa que faz parte do inventário. Então, a responsabilidade é com uma vida, né? Então, eles têm sim responsabilidade e se houver abandono desses animais, ele responde pelo crime de maus tratos. Ah, mas o herdeiro que está ali, né, na responsabilidade de cuidar dos animais, ele não pode ficar com os animais. Ele pode fazer a doação? Ele pode fazer a doação, desde que ele faça uma doação responsável, que ele tenha um termo até para se proteger, para se garantir, que ele tenha um termo dessa doação para comprovar que o animal não foi abandonado ou jogado para qualquer lugar ou qualquer pessoa. Então ele faz um termo dessa doação e acompanha essa doação, pode pedir ajuda para algumas ONGs que ajudam a divulgar, a própria Secretaria de Bem-Estar Animal ajuda, né, participando de feirinhas, mas o que não pode de forma alguma é o herdeiro abandonar simplesmente os animais à própria sorte. Isso é crime e é crime de maus tratos. Agora, tem aquele tutor que ele em vida ele deseja, né, resguardar os seus animais, porque hoje a gente sabe que os animais fazem parte da nossa família, né, Josi? Eu ia comentar isso, doutora. É uma vida, são vidas, sim. A gente está falando disso, mas é como se fossem nossos filhos, alguém da nossa família que a gente ama muito. Tem a questão do testamento para poder sim. facilitar todo esse trâmite. Isso, porque aí fica mais fácil, porque o tutor ele já deixa com tranquilidade, né, o futuro dos seus animais. Ele pode ser feito um testamento que é chamado legado condicional ou legado com encargo. O que significa isso? Respeitada a legítima, caso ele tenha herdeiros legítimos, isso um advogado pode ver, respeitada a legítima, a parte disponível da herança dele, ele pode direcionar a uma pessoa que será a pessoa responsável por cuidar dos animais dele. Então a pessoa ela só herda, né, tendo o encargo de cuidar dos animais até o fim da vida. E ele pode, inclusive, deixar que tipo de tratamento ele gostaria, qual o veterinário que esse animal tem que ser levado, né? Então ele passa esse encargo a um legatário, que nós chamamos, e esse legatário, ele aceitando o encargo, ele então recebe a herança. Mas ele só recebe a herança condicionada à responsabilidade com os animais e a fazer esse encargo até o final. Lembrando que o tutor não pode deixar a herança para o pet. Não, infelizmente no Brasil a gente espera aí com essa reforma, essa nova reforma do Código Civil,
A gente espera que os animais sejam retirados, né, desse capítulo das coisas, porque nós já sabemos que eles não são coisas. E a gente espera que ele possa vir com uma outra roupagem, porque são seres com dignidade própria. Mas hoje, no Brasil, eles não podem ser herdeiros. Então, por isso que a gente recomenda para as pessoas que têm pets que realmente façam o seu testamento, né, e deixem esse legado com encargo para alguém. Claro que a gente tem as famílias que, como a gente viu, né, do Bruno, que honram realmente o amor dos falecidos, dos pais, dos seus parentes, honram o amor que eles tiveram pelos pets e assumem essa responsabilidade muitas vezes com o mesmo amor e empenho, né? Mas quando a gente imagina que isso pode não acontecer, o melhor é realmente deixar um testamento com esse encargo para uma pessoa, lógico que você converse antes que ela saiba que você sabe que essa pessoa vai aceitar, porque o legatário não é obrigado a aceitar o legado. Doutora, mas a gente já viu aqui outros casos também no nosso jornalismo que o tutor falece, muitas vezes idosos, tem ali uma quantidade de pets em casa, é até mesmo cuidador, cuida dos animais e aí depois falece e os animais ficam abandonados, até porque as famílias também não têm como arcar com isso. Já vimos casos assim, por isso que a gente está falando que é importante você tomar todas as decisões em vida para que depois os bichinhos não paguem por isso, não fiquem abandonados, não sofram maus tratos também. Doutora, a gente também abordou aqui na nossa reportagem, porque agora, após o falecimento do pet, o pet pode ser enterrado juntamente com o seu tutor ali no mesmo jazigo. Isso também é um grande avanço, não é, doutora? Sim, a gente é mais uma prova de que hoje os pets fazem parte das famílias, né? Que nós chamamos de famílias multiespécies. Porque o animal, ele é senciente, ele é consciente, isso comprovado por diversos estudos. Nós temos aí a Declaração de Nova York, que é de 2024, que traz essa senciência, a comprovação por neurocientistas de que os animais são sencientes, são conscientes. E cada vez mais a gente, né, sempre diz, eles são dotados de dignidade própria, eles são sujeitos de direitos. E cada vez mais essa relação do humano com o seu pet tem tido essa intrínseco de família mesmo. Muitas pessoas, eu tenho uma cliente que ela diz assim, os meus meninos. E às vezes quem está ouvindo fala assim, ela tem filhos? Fala, não, os meninos são os cães. Então assim, é como eles são para nós, né? Eles são parte da nossa família, né? Por isso que a gente tem visto cada vez mais a evolução da legislação, trazendo os animais para mais perto, cada vez mais perto do ser humano, né? Porque enterrar no jazigo da família é considerá-los família. Doutora, me surgiu uma dúvida, mas eu queria perguntar para você. O tutor, ele falece, a tutora falece. E ela gostaria que, quando o pet falecesse, fosse enterrado juntamente ali com ela. Mas a família às vezes não permite ou não quer. Tem que ser também documentado tudo isso em vida para que esse desejo seja cumprido, para que a família não se oponha? E sim, no testamento, quando a gente falou do testamento, por exemplo, com o legado, ela pode deixar diversas condições, inclusive que quando o pet falecer, que sejam todos, né? Às vezes não é só um, que sejam todos enterrados junto com ela. Né? Tem essa possibilidade, ela pode deixar isso por escrito, sim. E existe a declaração de última vontade também, para aquela pessoa que não tem o testamento, ou que não tem o testamento com o legado, mas não tem o legado com o encargo, desculpa. Ela tem também a declaração de última vontade, que deve ser respeitada pelos seus herdeiros. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Aproveitando que você está aqui hoje também, eu gostaria de desejar um feliz Dia da Mulher para você, para todas as suas colaboradoras, as pessoas que trabalham com você também, as pessoas que convivem na sua família.
um beijo gigantesco, parabéns pelo nosso dia, parabéns por tantas conquistas, por tantas lutas e ainda temos muitas mais pela frente também, doutora. Muito obrigada, igualmente para você, uma mulher de referência para todos nós, um feliz Dia das Mulheres. A gente que sabe que no direito animal nós temos muitas mulheres e no cuidado com os animais também, né? A sensibilidade das mulheres a gente vê ali no trato com os animais. E é uma feliz batalha. Dia das Mulheres para você. Obrigada, também. doutora. E é uma batalha, falando a respeito do seu trabalho dessa área, é uma batalha que também é muito árdua, que também é muito difícil. É verdade, Josi. Eu tive num congresso esses dias, eu apresentei um artigo e na minha apresentação eu disse uma coisa que é muito da nosso dia a dia. Advogados animalistas, nós temos muito mais dissabores do que alegrias, porque a nossa luta ainda é muito grande, né, para que tenha realmente os pets sejam reconhecidos como sujeitos de direitos e dotados de uma dignidade própria, né? Essa realmente é a nossa luta e a gente eu espero ainda em vida ver isso realmente acontecer cada vez mais. Doutora, mas é um trabalho com muita dedicação, com muito amor. Eu sei porque a gente vê quem luta por essa causa também ama e muito os animais e busca cada vez mais avanços também na nossa lei. É isso. Eu acho que é importante isso. A legislação, ela reflete a vontade da sociedade. A gente sempre diz isso. Então, por exemplo, a movimentação que teve do cão-orelha, por que ela é tão importante? Porque demonstra ao nosso legislativo que a população, o povo, não aceita mais maus tratos, não quer mais ver os seus animais sendo maltratados. Então, está mostrando para o legislativo que nós não aceitamos maus tratos. E isso ajuda, por quê? Porque aí você tem um movimento legislativo de endurecimento dessas leis. E sem lei, a gente não tem punição, né? Então a gente precisa disso. Precisamos continuar na caminhada. Sim. Doutora, obrigada. Grande beijo. Obrigada. Parabéns beijo pelo você. nosso dia. Foi o nosso quadro Fala do Especialista de hoje.